tive a oportunidade de crescer muito, junto com esses jovens, junto com esses adolescentes, junto com toda a igreja. Ontem a gente tivemos a nossa social, e mais uma vez, gratidão, irmãos, que se empenharam para que isso acontecesse. Às vezes você não está ali na frente, na linha de frente, na batalha ali, nesse trabalho diário, mas quando você oferta, quando você abençoa, você está junto, porque você doou o que Deus tocou no seu coração para que isso acontecesse. Então, só para que os irmãos entendam a sua importância no reino. Às vezes, por exemplo, eu não me envolvo diretamente na área da música, porque a música não é minha área, diretamente. Mas indiretamente, eu incentivo para que os embaixadores que têm a dom para a área, que têm aptidão para a área, para que eles aprendam, né? E quantos musicistas já saíram da área da música? E olha que eu não toco nenhum instrumento, só arranho um violão muito mal. E eu me sinto honrado. Não, eu não tenho vergonha de dizer que eu não toco nada, porque não é minha área direta. Mas indiretamente eu tenho que proporcionar que essa área cresça. Eu tenho obrigação. Ah, mas eu não sou da área, não sou do evangelismo, mas vamos só para, antes da gente entrar na lição de fato, entender a sua importância no todo da igreja. A gente está falando agora da igreja no modo geral. A gente vai pegar aqui fazer uma analogia muito simples. Uma lança, que é um instrumento rústico, antigo, desde que o mundo é mundo, que o homem existe a lança. Para caça, defesa, ataque, conquistar, defender, é sempre utilizado, uma arma primitiva, mas que tem toda uma analogia. Como é que é composta uma lança? Tem um bastão, né, um pedaço de madeira, que é um bastão, e uma ponta de metal, que é usado para infringir ferimento no alvo desejado, ou enfincar. A madeira sem a ponta, ela é mais importante do que a ponta, ou a ponta é mais importante que a madeira? O que vocês acham? Os dois têm uma importância, né? A ponta sem a madeira é apenas uma faca, que o homem vai ter que usar para se defender a curta distância, ou atacar a curta distância, se expondo ao risco maior. Então a ponta ela não é mais importante que a madeira. De contrapartida, a madeira te dá uma distância, mas se a madeira não tiver a ponta e você arremessar, não vai causar o impacto que você está planejando. Beleza? Então você une as duas partes. Só que qual é a parte mais importante? E aí tem uma terceira parte que está envolvida, é o homem. Esses instrumentos inanimados, eles não têm raciocínio, eles não têm função se o homem não estiver utilizando. Então não importa se você é a ponta da lança, que somos nós que estamos na linha de frente, fazendo o trabalho de evangelismo, estamos buscando, ok? Não importa se você é o bastão da lança, você está ali dando suporte para que a lança vá mais longe. E não importa se você é o arremessador. Em qual posição dessa você estiver, você é estrategicamente posicionado para que algo aconteça, algo ocorra. Então, defina em qual desses três posicionamentos você está. Você definiu, eu não sei fazer. Teu irmão Anne, eu admiro muito ele, que ele falou assim, Jorginho, falar eu não falo não, mas onde você precisar levar, eu levo. Ele sabe, ele reconhece que o evangelismo dele é mais questão de... Ele não precisa falar, ele vive. E aí, como ele não tem a facilidade da fala, ele fala assim, mas onde você precisar levar, eu levo. Porque eu amo essa obra. Então, ele é o arremessador, é o cara que arremessa. E eu puxo a ponta da lança com bastão. Então, é mais ou menos por aí. Então, você que ofertou, você faz parte disso. Sinta-se parte. Nós tivemos aqui entre 32 crianças e adolescentes ontem, confraternizando na paz do Senhor, onde tiveram a oportunidade de ter um contato. Alguns pela primeira vez, outros já vieram outras vezes. E agora aqui a gente tem mais alguns que vieram ontem. Por favor, vocês estão sem as máscaras. Põe as máscaras, por favor. Obrigado. Já estão aqui. E ficaram alguns para trás. Obrigado, é Camille, né? Karine? Isso, Karine. É porque muita gente... Obrigado por você ver. Ela veio ontem, veio hoje. Então, o que acontece? Você faz parte desse conjunto. Lança, homem, ponta, todo mundo está junto nesse mesmo objetivo. Ninguém é mais ou menos importante. Um não consegue existir sem o outro. Amém? Irmãos... Voltando agora, já falei da lança, já falei da sua importância, agora voltando, estamos hoje para encerrar.
A nossa plenária hoje vai ser menor, então precisamos ser mais dinâmicos, mais rápidos. Quem esteve aqui ontem deu para entender quando eu falo que não podemos trabalhar com vocês no mesmo nível dos embaixadores. A esposa do Rafael esteve aqui ontem, aí ela falou assim, você viu, entendeu por que eu te falei que não posso trabalhar com os adultos no mesmo ritmo dos embaixadores? Porque é pesado, e ainda foi leve ontem, tem mais pesado que aquilo, entendeu? Não é dele, pesadão, não é, carinho? Foi pesado ontem? Isso aí. Então, é basicamente isso. Então, vamos recomeçar. Para quem não estava aqui, para quem está pela primeira vez, funciona assim, ó. Eu vou dar uma ordem unida e vocês vão seguir a ordem unida como se fosse uma única pessoa. Para treinar. E quem errar hoje vai pagar flexão mesmo, tá? Hoje eu vou pegar mesmo. Já começamos a voltar no formato de embaixada. Então, lá, hein? 015, de pé, 2. Sentado, 2. Tá destacando o nenenzinho no colo só para não levantar, né? Bonitão. Ele é bonito, ele, né? 015, de pé, 2. Você tá no 2. Tá ficando bom. Agora é para valer, hein? 015, de pé, 2. Isso aí. Quem estava ontem já sabe. Firme. À vontade. Sentado 2. Como a maioria já estava aqui ontem e ralou, eu não vou fazer aquela parte do pré-aquecimento não, já vou entrar direto. Gente, esse mês qual é o tema dos jovens? E dos adolescentes? Lembra que eu falei na primeira vez que eu tive a oportunidade com a palavra, que jovem não é questão de idade. Jovem é estado de espírito. Você pode ter 80, 100 anos e ter um espírito jovem. Mas aí eu não vou, claro que não vai correr uma maratona, não é isso. Mas faz uma caminhada, mas continua com o espírito jovem. Jovem é movimento. Jovem é força. Eu tenho uma admiração pelo meu primeiro pastor. Um senhor de bastante idade, ele tinha uns 60 e poucos anos, ele corria na praia, ele nadava e jogava bola com a gente. E quando a gente ia para um mutirão, ele fazia a gente passar vergonha, porque ele pegava firme. Então, eu via ali um jovem idoso, mas um idoso com espírito de jovem. E são questão de ser jovem, idoso, é questão de estado de espírito. Claro que uma pessoa, por exemplo, quando eu era molecão, eu fazia 100 metros em 10 segundos. Eu vou levar um dia para fazer isso, mas eu faço. Então, a questão toda é a questão muscular, tal, essa parada toda aí. Mas é um estado de espírito. Então, hoje nós estamos reunidos aqui como adolescentes, como jovens, como homens e mulheres de Deus que fazem a diferença. Eu sinto a nossa igreja, eu vejo a nossa igreja fazendo a diferença. Então nós começamos uma série de pregações e uma série de estudos, e eu continuo estudando porque eu amo estudar a vida de pessoas vitoriosas que superaram grandes coisas. Na Bíblia está cheio de pessoas, de jovens, de homens e mulheres que venceram seus obstáculos, né? E superaram os obstáculos e venceram os desafios, e fizeram a diferença, cada um no seu tempo. E Deus, Ele não tem feito diferente ao longo da história, tá? E Deus não tem feito diferente ao longo da história. Nós tivemos o primeiro dia que eu trouxe a palavra, nós tivemos a história de Eliseu, da menina a moça que não fala o nome dela, que a Bíblia não relata o nome dela, Naamã e o servo de Geazi, ok? Só que Naamã, aqui nesse caso, ele não é personagem central, ele não foi o personagem central. Não tem nada de errado tratar Naamã como personagem central, mas como a gente está querendo avaliar jovens, e Naamã não era um jovem de Deus, então 3 jovens de Deus, 2 fizeram a escolha certa, e um fez uma escolha não muito certa, totalmente errada, e pagou o preço. Beleza? Na segunda parte nós falamos sobre Gideão, um jovem um pouco confuso, cheio de problema, que estava fazendo a coisa, usando as ferramentas erradas e não estava servindo a Deus da maneira que tinha que ser, então não colhia na plenitude o que Deus tinha real para ele. Tranquilo? Agora no último domingo, quem estava aqui, quem foi a outra jovem? Quem? Esther. Não foi a tia Esther, mas foi uma Esther valorosa também, muito valorosa. O que acontece?
Estela estava vivendo uma realidade que Israel sempre passa. O povo de Deus, a gente tem essa característica ruim, que faz a gente perder tempo. Tá bem, deixa de servir a Deus como tem que ser feito, e aí passa por problema, aí o fundo de poço, aquela coisa que a gente já falou, a gente já falou. Quem não viu as plenárias anteriores, é só ir lá no Facebook e acompanhar, que aí vocês vão entender a ordem cronológica e como foi posto. Que uma história está ligada na outra. Então, Esther foi aquela jovem fantástica que se colocou, saiu da zona de conforto para fazer a diferença em prol do seu povo. É o que nossos jovens estão fazendo. A gente podia estar em qualquer outro lugar, por exemplo, está um sol quente absurdo aqui, da praia, né? Mas optamos por estar aqui agora, estudando, louvando a Deus e evangelizando. Amém? Amém? Ou só eu estou feliz por estar aqui? Então, isso é fazer a diferença. É abrir mão de algo, por algo maior que você acredita que seja maior. Então, hoje a gente vai contar uma história que se passa, continuar contando uma história que se passa um pouco depois daquela situação ali, está ligada diretamente, né? Só para fazer um adentro aqui, você é tão abençoado, nós somos tão abençoados que onde nós estamos, estivermos, a gente é bênção e esse lugar prospera. Israel saía como, eu fiz uma análise, se eu estiver errado, me perdoe, mas assim, é o que eu enxerguei. Israel era o seguinte, ele era capturado, levado cativo, sofria, apanhava e dava ruim, mas aonde ele chegava, que se estabelecia, mesmo como escravos, aí cada um ia servir na sua área lá, o reino crescia muito. Começou no Egito, quando José foi para lá e separou as tribos e começaram a prosperar, e eles chegaram a ser, a população de Israel chegou a ser superior à população do próprio Egito. Isso causou medo, se tornou escravo, aí o faraó decretou a ordem de se tornar escravo. Beleza? Que eles não chegaram lá como escravos, chegaram lá como convidados. É por isso que eles tiveram tanta dificuldade de abandonar aquele lugar. Às vezes a gente fica assim, poxa, mas Deus está libertando o povo de Israel dali e eles não querem ir, fica reclamando, murmurando. Eles não têm culpa, porque eles não foram para lá como escravos. Eles foram para lá como convidados. Eles foram convidados pelo faraó da época para que vivessem ali. Mas aí não é isso que eu queria enfatizar, não. Quando eles passam por toda aquela jornada que eles são libertos, o que acontece com o Egito pós-Israel? O maior império da terra quebra. E aí, se você pegar a linha histórica, outro império se levanta. Aí Israel se estabelece, passa aquele tempo todo. Rei Nabucodonosor pega Israel, leva para lá, faz aquela coisa toda, aquela história toda. Aí Sadraque, Mesaque e Abednego vai lá e o homem se converte. Aí o filho dele vai lá e liberta Israel de novo. Aí Israel foi para lá que pecou e abandonou Deus. Aí o que acontece com o rei Nabucodonosor? Cai também. E assim sucessivamente. Mas eles não estavam em pecado, mas eles não estavam no erro, mas eles não deixaram de ser povo de Deus. Deus não roeu a corda com Israel. Ou seja, Deus não vai roer a corda com você e comigo se a gente cair. Só que não quer dizer que ele esteja concordando. É outra história. Ele não deixa de ser Deus. Ele não deixa de ser abençoador. Amém? Vocês estão conseguindo compreender a magnitude? E nessas histórias todas tem jovens fantásticos, adolescentes fantásticos, que fizeram toda a diferença. É o que a gente vai tratar hoje. Esse jovem aqui, eu admiro ele muito, que ele tem um traço de caráter de servo assim, ao extremo. Ele leva à última consequência. Eu vou ler 2 textos bem pequenos. Aqueles que trouxeram as Bíblias, e vai projetar ali também, né? Mas aí, se você trouxe sua Bíblia e quiser acompanhar pela sua Bíblia, eu recomendo que você marque. Como eu já falei, eu não vou ler todo o texto. Mas se você quiser, segue como recomendação. Agora começa a sessão de premiação, tá? Hoje é umas balas gostosas aqui que a gente tem. Eu vou fazer algumas perguntas aqui. Hoje nós vamos estudar no livro de Neemias. Neemias 1. Só os primeiros versículos aqui. Neemias ora por Jerusalém. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano do 20º estado da cidadela de Suzã. Esse nome Suzã, para vocês, é familiar?
É de onde que está falando, Suzana? De que se trata? De quem? Comecei a ouvir, mas como é que é? Suzana, é a cidade de Quisté, a cidadela, que pega mais um aí. Aí. Uhul! Ó, esse é sinal que vocês estão ligados. Vocês estão entendendo que uma história está ligada na outra? É poucos anos depois, que se passa, alguns anos depois. É a mesma cidade que Esté vivia como rainha. Então isso aqui é pós-Esté. Só que não parou por ali. Esté deixou um legado. Ele já tinha ouvido falar do que Deus fez através de Esté, libertou o povo, papapá. Já começou. Veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá, e então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio acerca de Jerusalém. Neemias, ele estava num momento aqui muito bom na vida dele, pessoal, desenvolvimento pessoal muito bom. Ele era um camarada muito próximo ao rei, tá? Ele tinha toda uma história, ele tinha uma influência próximo ao rei, e ele estava na posição muito semelhante à situação que Esté vivia. Ele estava na zona de conforto, só que ele não queria estar na zona de conforto, ele tinha uma preocupação, ele orava. Olha a similaridade aí, ó. Esté orava, jejuava, e Neemias está nessa sequência. Só que Israel ainda não tinha saído, havia sido liberto do cativeiro, tinha ficado gente em Jerusalém. Porque quando o conquistador conquistava, ele não levava o povo todo, não deixava aquele lugar ali abandonado, porque senão vinha outro reino e assumia. O que ele fazia? Diminuía a população, desarmava a população a ponto que não pudesse atacar, e deixava ali as pessoas para que pagassem tributos. Tributo é dinheiro, muito dinheiro. Então o rei que ficava lá era rei, mas quem mandava mesmo era o imperador. Então o que acontece? Ficaram pessoas lá, só que essas pessoas ficaram à sua própria sorte. Aí outro povo veio lá e destruiu a cidade. E o que fizeram com a cidade? Qual foi a primeira coisa que fizeram com a cidade quando chegaram lá? Alguém sabe? Se souber, ganha uma bala. Sabe, Tchelane? Sabe não? Se você for invadir a igreja aqui, suponha, a igreja aqui ela é o quê? Em torno dela, o que ela tem? O quê? Os muros. Pega a bala. Pega aí, gordinho. Pega, meu filho, se mexe. Pega, rapaz. Os muros. O povo que ficaram no entorno, os arábicos ou os árabes da região, invadiram a cidade que estava enfraquecida, destruíram os muros, destruíram as portas, destruíram o templo, e estavam fazendo um arraso, porque a cidade ficou desguarnecida. Jovens que fazem a diferença são jovens inconformados, não é rebelde sem causa, é outra história. Tem gente que só é chato mesmo. Existem jovens que são rebeldes sem uma motivação real. Só pelo simples fato de querer chatear alguém. Eu não gosto do meu pai, não gosto da minha mãe. Esse líder é meio chato, então eu vou só avacalhar mesmo. Só que uma característica dos jovens que fazem a diferença é ser inconformados. Inconformados não é ser chato, repito. É a pessoa que não se conforma e se detém no estado atual que está. E quer influenciar, e quer fazer a diferença. Então ele pergunta, ele tinha preocupação com a cidade, da onde a família dele tinha saído, onde toda a geração dele existia. E ele pergunta, como é que está? E quando é dado o relatório para ele, ele ficou muito triste, porque a cidade onde ele nasceu, onde a família dele nasceu, a cidade que antes era imponente, hoje está uma cidade destruída. Imagina a nossa igreja, quanto tempo a gente está construindo, quanto tempo nosso templo está sendo construído, quanto tempo está sendo feito os muros, quanto tempo a gente tem cuidado. É a mesma coisa que inimigos nossos viessem aqui e destruíssem tudo isso aqui. É tudo que a gente acredita, claro que a gente acredita primeiramente em Deus, mas como materializar essa fé em Deus? É através de ações, atitudes. Então, há quantos anos estamos aqui? É o que acontecia com eles. A cidade de referência, a cidade que Deus tinha preparado para eles, a terra que Deus tinha prometido para eles, agora estava sendo massacrada mais uma vez por povos estranhos, inimigos de Israel. Mas ele podia ficar muito bem lá, ele era o segundo lá perto do rei, ele tinha acesso ao rei. O rei era tão íntimo do rei que quando ele chegou triste por essa situação, o rei questiona, por que você está triste?
Nem parece que tem alegria em me servir, você não é assim, o que é que está acontecendo contigo? Não, meu rei, a minha cidade, morrei, a minha cidade, a cidade dos meus pais, ela foi destruída e tal, está desse jeito. Ele fez um relatório, passou o relatório para o rei. Ele podia ter ficado quieto, isso aí não é problema meu, eu estou bem aqui, lá aqueles que se virem lá. Quem mandou eles pecar? Eles estão fazendo isso porque pecou. Jovem que faz a diferença não olha para o pecado do irmão, mas vê o irmão como uma alma necessitada de Cristo. Amém? Amém? Achei que eu estava sozinho aqui, não é verdade. Então o que acontece? Aí ele pede ao rei, que o rei liberasse para que ele fosse, despedisse ele do serviço dele por um período. Aí o rei e a rainha perguntam assim, quanto tempo você pretende ficar por lá? Olha a importância que ele tinha. Quanto tempo você pretende ficar por lá? Jovem, adolescente, quando você fala que você vai sair para alguma viagem, para algum lugar, as pessoas te perguntam se você vai ficar muito tempo, ou fica triste porque você vai ficar algum tempo, ou fica feliz porque você vai ficar lá? Não precisa responder não, é para você. É interna. Neemias era o jovem que fazia diferença. Oi? Fica feliz que você vai? Mas fica mais feliz quando você volta. Ah, então tá bom, então toma uma bala. Ui. Pega aí, baixinho. Uhul! Rápido, acelera, pô. Garoto, cadê Juan? Uhul! Vem mais pra cá, baixinho. Você está muito longe. Aí eu tenho que jogar uma pedra no jogar bala, não. Ah, tá muito longe, senta mais aqui perto. Só manter a distância aí, senta mais perto aí. Quer uma bala, Tister? Aí, Tister. Nada. Aí o que acontece? Neemias fazia falta no reino. Será que no ministério onde você está atuando, se você sair, você faz falta? As pessoas vão sentir sua falta? Mas isso aí não estou falando para criticar, não. Eu estou falando para a gente rever os conceitos. Porque a gente sabe o que... tem um ditado que diz que a gente só sabe o que tem quando a gente deixa de ter, né? Ou quando perde. Mas vamos tirar essa parte de perder. Se você sair hoje, se afastar das suas amizades, ou do ciclo que você convive, você vai fazer falta? Se você não fizer falta, algo está errado. Algo está extremamente errado. Se as pessoas que estão mais próximas de você não sentir sua falta, tem algo de errado. Eu sou chata a beça, eu fico feliz quando a Maria fala assim, pai, estou com saudade de você. Olha que eu sou chato, mas assim, mas só que isso me edifica, porque eu sei que estou fazendo falta. Porque o ser humano não existiu para não existe para que não faça falta em algum lugar, porque a gente vai ser relacional. E é muito ruim você passar pela existência meramente assim. Neemias era um cara que fazia diferença. O rei perguntou assim, imagina o presidente atual, você trabalha para ele e fala assim, eu vou precisar tirar 6 meses de licença para uma questão pessoal e tal. Você pode, a lei te garante. Aí ele vai falar assim, cara, você vai demorar muito? Olha que privilégio. Porque você não pode demorar muito não, porque você faz falta aqui para mim, você é importante aqui para mim. Você imagina o imperador falando isso para Neemias. Ele poderia ter deixado o ego inflar, falar assim, não, o imperador agora come na minha mão. Ó, tá? Ele não pensou nisso, ele pensou nos irmãos que estavam naquela cidadela, passando um momento muito difícil. E aí ele volta para lá e começa a estruturar a cidade. O que acontece? O homem de Deus, a mulher de Deus, quando é chamada a fazer a obra, e ele começa a fazer a obra, a primeira coisa que ele faz, ele estuda o ambiente onde ele está entrando. Mas Neemias era jovem, né? Beleza, mas Neemias era um jovem que tinha uma maturidade, foi falado hoje sobre maturidade. Ele começa a estudar o ambiente, vê a realidade. Bom, o problema já está instaurado. Agora vamos deixar de focar no problema e vamos focar agora na solução do problema. Beleza? Eu vou parar aqui, depois eu vou voltar ali, vou ler o texto, vou fazer uma dinâmica aqui muito rápida. Eu preciso de uma pessoa voluntária. Se não se voluntariar, eu vou apontar. Não, Felipe Duda, não, vou pegar uma pessoa. Pastor, me presta seu celular. Vocês não, que vocês já viram me presta o seu celular, você está usando? Tá, eu sou bonito pra caramba, caraca, pensa no nego bonito. Eu vou quebrar o celular, hein? Eu preciso de um óculos, que Thales. Eu vou colocar no chão, depois vocês passam álcool gel, tá? Que é o novo normal. Coloque seu celular aqui, por favor. Me presta... Duda e Felipe não, porque já viram a dinâmica. Me presta sua Bíblia aí, Tielane, que eu sei que você tem ciúme. Presta aí rapidinho. Sua Bíblia, que eu sei que você tem ciúme. Presta sua também.
Eu sei, por isso que eu quero ela, pô. Você tem ciúme, pô. Eu quero um relógio caro, que eu vou quebrar um relógio caro hoje. Meu sonho é quebrar um relógio caro. Vou pegar do Thales, não, que eu já peguei o óculos dele. Oi? Quem tem um relógio caro? Aí, de Alessandro, é um relógio caro. Você tem ciúme dele? Você tem ciúme dele? Eu vou quebrar ele, eu já falei, né? Ó, eu tô avisando antes, para depois ninguém ficar chateado comigo, que eu falei que vamos quebrar, né? Gente, olha só. Quem é que me deu um negócio aqui? Toma uma balinha aqui, já vou dar uma bala, porque não fica no prejuízo. Pastor Devaci. Boa, pastor. Alessandra e Elaine, quem mais me deu alguma coisa? Ah, o Thiago. Deixa eu correr rapidinho aqui que o tempo está indo. Tira aí seu relógio. Isso. Tira aí rapidinho. Quem é que ficou sem ganhar outra coisa? A tia Alessandra. Aí. Aqui tem mais um relógio. Já te dei a bala, não dei? Então tá bom. Aqui. Vamos lá. Essa dinâmica, ela não pode ser feita com quem já viu ela. Tem que ser feita, é por isso que os dois aqui não podem fazer. Eu vou escolher uma pessoa que vai me ajudar a fazer essa dinâmica. Quer fazer? Vem cá, vem cá. Vem cá, rapaz, vem cá. O pastor agora ficou com medo de quebrar o celular. Não, pastor, é brincadeira, não vai quebrar não. Vem, vai vir não? Você já viu, Rian, não pode fazer não. Viu sim, você tá no 015. Você já viu. Você tá no 015, pô. Viu não? Tá, beleza. Tranquilo, olha só. Esse aqui é para você ser fácil, pô. Esse aqui é um caminho de obstáculos, tá vendo? Cada negócio desse aqui representa um problema, tá? Ou uma conjunção de problemas. Não que a Bíblia seja um problema, é solução do problema. Mas assim, é só para ilustrar. Eu quero que você, sem tocar, lembrando que se você quebrar, você vai pagar. Eu não pago nada não. Se quebrar, irmãos, quem vai pagar é o Taylor, tá bom? Então você vai ali, sem tocar em nada, pula e vai até lá. Pula por cima, é um obstáculo, pô. Do jeito que você quiser, desde que você não quebre as coisas. Muito bom. Agora volta correndo agora, sem quebrar. Isso. Palmas pra ele. Uhul, cara bom, calma. É assim. Olha o coração dele, nem quer. Tá fácil, tá com o coração. Tá com o coração ruim. Agora vamos dificultar. Vou fechar seus olhos. E você vai passar. Você passa? Você pode desistir. Quer desistir? Lembrando, se você quebrar, você vai pagar, hein? Me ajuda aqui, Thales, rapidinho. Não pode ver, tá? Ele tá chorando. Ele vai pagar, hein, tia Esther, se quebrar. Bota aqui, prende aqui. Tem dois. Ai. Os dois é por trás. Isso. Peraí, meu cabelo. Tá. Esse cabelo. Não toque no cabelo do menino, Thales. Tá para você ver? Não pode ver não, tá vendo? Não tô não. Tá não? Quantas notas de 100 tem aqui na minha mão? 0. Então tá vendo não. Então tá bom. Thales. Não tá vendo não, né? Calma que eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar, ó. Como eu te ajudo, ó. Roda mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Aí, roda mais um pouquinho. Rapidinho. Aí, beleza. Agora, calma. Gente, vamos ajudar ele a passar por esses problemas. Me ajuda a orientar ele, porque ele está desorientado. Eu rodei ele. Bora, hein? Vai devagarzinho, hein? Vai. Levanta o pé. Ajuda, gente. Vai, bota o pé. Vai, rapaz. Vai. Vamos, é fácil, vai. Lembra do celular, hein? Vai, agora o celular tá aí. Levanta o pé, bem alto. Isso, agora vai. Ajuda, gente. Isso, calma. Agora tem um relógio. Levanta o pé. Vai, levanta bem alto. Isso, vai. Isso, garoto. Você tá conseguindo. Agora vai, levanta outro pé bem alto. Levanta, vai. A Bíblia da Elaine é cara, hein? Isso. Agora outro pé, levanta bem alto. Vai. Tá chegando. Ajuda, gente.
Vai. Isso aí, calma. Agora respira, só falta mais 2 obstáculos. Agora é o relógio caro da Alessandra, hein? Tia Alessandra, se ele não pagar, você bate nele. Levanta o pé, levanta. Agora vai, pisou, ê, garoto. Agora só falta o relógio do menino ali. Qual é o seu nome? Do Richard, levanta bem o pé, bem alto. Aê, garoto, você é bom, você é muito bom. Tira, pode tirar agora. Palmas pra ele. Como é que tá seu coração? Tá batendo rápido. Bem rápido, né? Gente, essa dinâmica é o seguinte. Toma aqui, vou te dar 3 balas que seu coração tá disparado. Irmãos, não quebrou nada, né? Entre mortos e feridos, salvaram-se todos. Às vezes, o inimigo causa distrações no meio do povo, agora estou falando para todos. E a gente fica tão focado no problema, que a gente não começa a pensar em soluções. Qual a voz que você estava ouvindo mais, Taylor, na hora que estava falando, todo mundo falando ao mesmo tempo? Qual a voz que você ouvia mais? A minha voz. Vocês foram peça fundamental nessa dinâmica. É assim que a gente se posiciona diante de problemas. Começa a ouvir a opinião de todo mundo. E todo mundo fala, não, mas assim, desse jeito é melhor. Não, se fosse eu que tivesse, eu faria assim. Eu fazia desse outro jeito, eu faria assim. Eu faria. O mais importante, como Deus faria. É comum, somos humanos, somos limitados, somos pecadores, somos fracos. Somos às vezes, muitas vezes oprimidos. Somos levados à indução de erros. Lembra da semana passada? Somos induzidos a cometer erros. E aí os problemas estão aqui. Realmente os problemas estão aqui. Agora, o mais importante que os problemas que estão aqui é como eu vou solucionar os problemas. Como eu vou buscar a solução dos problemas. Ele segurou na minha mão, ele tremia. Só que o mais importante, ele enfrentou o problema de frente. Ele podia desistir, não vou fazer não. Sem os óculos é fácil. Sem a venda, que ele não sabia da venda. Deus, ele quer que a gente faça dessa maneira. Não tenha plena certeza de como vai superar o problema, mas que tenha a convicção que vai ser superado através da ajuda dele. A primeira coisa que Neemias fez foi o seguinte, eu vou orar e vou jejuar. Ele foi orar e foi jejuar. Para ter a convicção que Deus já está com ele, é a certeza. Só que os problemas que eu acabei de mostrar começam assim, quer ver? Continuamos lá em Neemias. Neemias, ele começou a fazer a obra que Deus mandou ele fazer. Ele começou a fazer a obra que Deus mandou ele fazer, e o inimigo começou a trabalhar em prol, os inimigos de Israel. Não só o inimigo das nossas almas, mas ele também tem, como você é instrumento de Deus, o inimigo tem os instrumentos dele, as pessoas que fazem o mal, as pessoas que vivem o mal e planejam o mal. Lá no capítulo 6, diz assim, os inimigos conspiram para intimidar Neemias. Aí diz assim, nos primeiros versículos diz assim, e tendo ouvido Sambalate, Tobias, Gesem, o Arábio e o resto dos nossos inimigos que eu tinha edificado o muro e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais, Sambalate e Gesem mandaram dizer-me, vem, encontremo-nos nas aldeias e no vale de Ono. Porém, intentavam fazer-me mal. Enviei-lhe mensageiros a dizer, estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria a obra, enquanto eu não deixasse e fosse ter convosco. Amém? Ele tinha convicção da obra que ele estava envolvido. Pergunta só para você, responde para você.
Você tem convicção da obra que você está envolvido, o tamanho que ela é? Ele estava envolvido numa obra de reconstrução, de reforçar os muros. Ele identificou os pontos fracos dos muros e começou a reforçar. Ele chegou num naipe de trabalho, numa operação de trabalho tão dinâmica e tão fantástica que ele estava comandando. Isso começou a assustar os outros povos, porque assim que Israel estivesse pronta, ela passaria, retornaria a ser uma ameaça, porque quando ela estava no pó, quem é que vai chutar cachorro morto? Quem vai perder tempo em chutar cachorro morto? Mas um cachorro ferido, quando ele se trata, ele volta a ser cachorro. O soldado ferido, quando ele está tratado, ele volta a ser soldado. Ele nunca deixou de ser soldado, só está ferido. Então o que acontece? Aí os inimigos começam a levantar, com situações bem típicas, de armar armadilhas. Foi falado hoje cedo, né? O pastor pregando, eu acho fantástico, entendo que é fantástico. A questão da maturidade, ela te ensina a identificar o que é bom e o que é ruim. Você só vai se for da sua própria vontade mesmo. Ninguém vai te induzir mais ao erro. Ele poderia descer lá, de repente poderia ter lá uma proposta de propina. Cara, eu vou te dar essa e essa terra, você deixa tudo como está. Poderia chegar lá assim, eu te dou tantos quilos de ouro para você parar a obra. Poderia, isso aqui eu estou imaginando, não estou falando que ia acontecer, ou o que aconteceria. Ou simplesmente tiraria ele para fora da onde ele é forte, porque ele está junto com os seus. Você acha que se ele tentasse invadir, ainda que estavam em menor número, ainda que estava em desvantagem numérica, se eles tentassem invadir para matar Neemias lá dentro, vocês acham que o povo ia ficar quieto? Vocês acham que o povo ia ficar quietinho, passivo? Não, deixa matar. Pelo menos a gente sobrevive. Não ia acontecer isso. Ia ser difícil. Isso já começava a assustar os inimigos. Jovem, adolescente, quando você começar a fazer a obra de Deus na plenitude, você der início, que você entender o tamanho dessa obra que você está envolvido, que é de restauração, reconstrução e ganho, você vai entrar numa nova perspectiva e você vai começar a ter uma visão real. Porque você não deve se conformar em apenas ser filhos de evangélicos, filhos de crente. Neemias era tudo isso, era filho de judeus, nasceu judeu, era religioso, tinha toda essa coisa, mas ele era um homem espiritual. Não se contenta apenas em ser filho de crente, meu pai é crente, minha mãe é crente, minha mãe é evangélica, meu pai é evangélico, nós vamos para a igreja e louvamos a Deus. Passem a se tornar homens e mulheres, jovens espirituais. É o que Neemias era. Tanto que ele era espiritual, que ele foi lá e orou a Deus para que orientasse ele. E quando ele chegou no momento que era para ser afastado, ele fala assim, não posso. Fala lá para o seu rei, para o seu chefe lá, que eu não vou. Temos essa maturidade? Quantas vezes na hora da gente vir para a escola bíblica, da gente vir fazer os trabalhos que a gente tem que fazer, a gente é convocado ou convidado a fazer outra coisa. E isso acontece muito quando você está escalado, chega a visita na sua casa. Cara, que constrangimento que é. Mas você tem que entender que a obra que você está envolvido é maior. Se não foi combinado antes, você tem que colocar em questão de prioridade. A prioridade de Neemias não era o seu bem-estar pessoal. Não era a riqueza que ele ia adquirir, mas sim o envolvimento com a obra de Deus. Diante de Neemias, foi posto uma série de problemas, uma série de empecilhos, uma série de situações que iria impedir ele de fazer o objetivo que Deus tinha mandado. Ok? Outra recomendação, leia o texto inteiro, todos os capítulos, são apenas 13 capítulos. Vocês vão conseguir entender na magnitude que eu estou falando. Para não ficar resumido é o que eu estou dizendo. Dessa vez eu não posso cobrar nada não, porque não foi passado o texto da semana anterior. Eu falei só ontem. Mas fica a dica, leiam durante a semana, é uma história fantástica. Muita superação, muita humildade da parte de Neemias. Neemias ele tinha uma característica fantástica, humildade. Em momento nenhum, Neemias se colocou assim acima de ninguém. Ele se colocou na posição, traçou a estratégia, começou a executar. Ele fortaleceu onde estava fraco. Procure se fortalecer onde você se sente mais fraco, porque é exatamente ali que o inimigo vai te atacar.
Ah, eu sou explosivo, eu não consigo engolir nada seco, eu não guardo, eu não levo desaforo para casa. Esse é o ponto fraco. Não estou dizendo para você perder seu caráter e não estou falando para você se rebaixar para ninguém, não é isso. Trabalhe esse perfil seu, porque você já sabe que você é estourado. Então não se coloque diante de situações que você precisa estourar. Se coloque situações, seja inteligente, se coloque situações que você fica mais zen, onde você consegue operar sem ter que estourar com ninguém. Ah, eu não consigo parar de mentir. Identificou. Tem gente que é compulsivo, mentira, conta as mentiras boba. Aí o cara fica desacreditado. Tem um garotinho que eu tenho uma dificuldade danada de trazer ele para a embaixada. É um menino fantástico. Aí eu perguntei, por que sua mãe não deixa você vir sozinho? Ah, não sei. Você já mentiu para ela? Algumas vezes. Então, tem gente que tem compulsão por mentira. Então, não existe pecadinho nem pecadão. Mentirinha pequena também é mentira. Ah, então você não conta mentira? Eu já contei as mentiras, já paguei preço muito alto por isso. Claro, isso é fato. Porque a mentira ela te gera consequência. Então, se a mentira é seu problema, se o horário, a questão de horário é seu problema, se o YouTube é seu problema, se a rede social é seu problema, não permita que ela te domine. Por exemplo, eu já cheguei a passar 3, 4 dias sem tocar no celular, mas nem sempre foi assim, porque logo que eu tive acesso às redes sociais, eu já fiquei até 8 horas mexendo nesse negócio. Mas hoje tem gente que reclama que não consegue falar comigo assim, de espontâneo, porque às vezes eu nem estou com o celular perto. Por exemplo, eu estou aqui agora, meu celular está em casa. Ah, mas, cara, hoje eu controlo ele, porque era onde me enfraquecia. Então, identifique a fraqueza do seu muro e fortaleça aonde ele tem que ser fortalecido. Quero servir a Deus melhor, o que me atrapalha? Onde está a brecha do meu muro? Aí você vai lá e fecha. Como é que você fecha? Oração. Como é que você fecha? Em alguns casos, jejum. Como é que você fecha? Conversa com o seu líder. Se você tem confiança no seu líder, senta com ele e conversa. E junto a ele, pensa uma situação. Que aí você vai ter, em vez de ser só você orando pela sua situação, vai ter mais uma pessoa. Porque eu sei que é chato, não é nossa intenção expor a vida pessoal de ninguém na frente de todos. Mas para isso tem os líderes. Aquele irmão de oração, aquele irmão que vai te dar uma boa palavra. Amém? Irmãos, mais uma vez, agora eu vou, sou o tio da bala, viu? Ô Duda, distribui a bala pro pessoal aí para mim. Eu não vou jogar não, vou ficar só com as 4 aqui. Distribui as balas aí pro pessoal, dá umas 2 para cada. Ela vai dar para vocês, pode ficar aí. Só mais 5 minutinhos já fecho. Irmãos, quando foi passado para a gente esse trabalho, eu pensei na plenária, porque seria uma forma da gente estar estudando de uma forma diferente. Eu espero que vocês tenham absorvido o suficiente para a vida de vocês, para edificação, porque a gente aprende todos os dias, todos os momentos, e Deus, a Bíblia, a palavra de Deus, ela se renova a cada manhã. Às vezes a gente vê o mesmo texto várias vezes, toda vez que a gente lê esse texto, a gente descobre coisa nova, né? A Bíblia é tão antiga, e tão atual e tão futurista, que a gente está sempre aprendendo com ela. Você lê o mesmo texto 10 vezes, e 10 vezes você tem sempre uma novidade, dentro do mesmo texto. Então, irmãos, como eu já disse uns 3 domingos atrás, a gente vai voltar para a rotina de escola bíblica no formato original, né? Tradicional. Estudem as revistas. Isso vale para vocês que estão assistindo também pelas lives aí. Estudem a revista, facilite a sua vida, não é a vida do professor, a sua vida. Leia o texto inteiro, marque, grife, para quê? Para que não chegar na escola bíblica, não precisar ficar lendo nada, só ir para a parte dinâmica da coisa. E só para a parte do debate, que aí você economiza tempo, o aprendizado acelera, você vai se capacitar melhor, você vai conseguir entender na íntegra a totalidade do texto. Então fica a dica, porque eu li o texto todo, todos os 13 versículos, por isso que eu estou falando, recomendando vocês fazerem. Eu fiz um apanhado geral e foquei no texto, numa única parte, em dois versículos. Mas para me falar desses 2 versículos, eu li todo o contexto. Então, tipo assim, eu li isso tudo em 1 hora que eu sentei para ler. E comecei a meditar, e comecei a imaginar. Faça isso, que você vai conseguir aprender bastante, potencializar o seu aprendizado. Amém? Pastor Ângelo? Aí, fica a dica, tá? Amém. Como é bom aprender sobre Neemias, a reconstrução de Jerusalém, né?
E muitas das vezes você vai trazer para as nossas vidas, reconstruindo as nossas vidas, reconstruindo as brechas, né, que tem deixado com que o inimigo às vezes queira entrar, queira ultrapassar. Vamos orar a Deus, vamos agradecer por mais este momento. Você que está aí nos assistindo, Deus te abençoe, Deus guarde a sua vida, que tenha sido produtivo para você e para todos nós que estamos aqui. Baixe suas cabeças, vamos orar a Deus. Deus, no nome de Jesus, quero agradecer, Senhor, pelas bênçãos que o Senhor tem nos proporcionado, agradecer pela escola bíblica dominical. Ó Pai, no nome de Jesus, que esse momento nunca acabe, Senhor, mas que ele possa ser fonte de riqueza, sempre para crescimento das nossas almas, sempre para o nosso crescimento espiritual. Abençoa, Pai, a escola bíblica, abençoe os professores, os mestres, que eles possam estar sendo a cada dia instruídos pelo Senhor. Abençoe as nossas vidas para que possamos aprender a cada dia do Senhor. Nos abençoa, Pai, e nos leva em paz para os nossos lares, em nome de Jesus. Amém e amém. E hoje à noite nós teremos, finalizando a nossa série de conferência, ainda o pastor Fabrício. Deus abençoe a todos.